Olá, nós estamos aqui em mais uma conversa para iniciarmos uma nova trilha de conhecimentos através da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nesse próximo trimestre, nós estaremos estudando os livros de Esdras e Neemias. Você vai poder mergulhar um pouco na história desses dois personagens bíblicos tão importantes na história do povo de Israel, que após o exílio babilônico ajudam o povo ali na sua reconstrução. E eu queria que já começasse a conversa com o pastor Novaes e com o pastor Hudson, perguntando para eles, olha, quando vocês pensam aí em Esdras e Neemias, qual é a palavra, né? O que vem à mente de vocês através dessas duas histórias? Começa comigo. Reconstrução. Acho que é um povo da reconstrução da identidade e, na verdade, se fosse pensar em duas palavras, uma é reconstrução e a outra seria portas abertas, assim, a abertura de perspectivas novas, né? Depois que eles retornam do cativeiro, é outro desenho, né, do povo de Israel. Grosso modo, seria isso. Tá, e eu ficaria com a palavra retorno, porque às vezes você retornar para recomeçar, para reconstruir, é muito mais difícil, óbvio, do que construir primeiro. A retomada, ela exige uma dose maior de reesperança, de reânimo. Então a gente sabe que são questões muito difíceis quando você olha tudo destruído, ter que retomar e refazer tudo. Eu acho que uma das grandes palavras também é essa. Na vida a gente tem que estar mais preparado para reiniciar, reconstruir, retomar do que propriamente para construir e começar. Muito bem. Então, essas palavras elas remetem, né? O rei ele remete a um passado, né? Então, o povo de Israel, na verdade, estava tendo a oportunidade de reiniciar, né? Recomeçar, porque em algum momento a história deles foi interrompida, né? Houve ali uma invasão, né, babilônica, e eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho, né, esse pano de fundo anterior a Esdras e Neemias, o que aconteceu para eles estarem no cativeiro babilônico, como foi esse cativeiro, né, o que está acontecendo ali antes desse momento de Esdras e Neemias. Eu acho muito, muito interessante. Eu acho que esse é um estudo riquíssimo, né, para quem gosta de estudar as escrituras, porque Esdras e Neemias carregam consigo outros livros, né? Esther está no meio, aí você tem os profetas do exílio, os profetas pré-exílicos, os profetas pós-exílicos. Então, no mínimo 8 profetas e mais um livro de carona. Então, quase um terço do Antigo Testamento está aqui. E como é que isso se deu? É muito bonito, porque você tem o sonho de um povo que é realizado com os patriarcas, né? E completamente realizado só no Reino Unido, que dura 120 anos, Saul, Davi e Salomão, e que esses 120 anos se pulverizam logo em seguida com Salomão e o Roboão, o filho de Salomão, que divide o grupo em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. Então, eu acho muito bonito essa construção histórica toda, porque o Reino do Sul vai ser todo mundo da linhagem de Davi, como havia sido prometido, que viria da linhagem dele, e o Reino do Norte é a caricatura da pecaminosidade, né? E o reino é muito bonito, porque Deus vai construindo, vai desenhando a história, como o pastor falou, do povo de Israel, mas de certa forma essa história é a nossa, né? Então é muito interessante, porque os assírios eles são pulverizados e misturados, né? E aí a gente entende até o Novo Testamento, quando fala da mulher samaritana, isso tem muito a ver com essa coisa da divisão do reino. E o Reino do Sul, assim, miraculosamente, aparece um cara que tinha sido profetizado, que ia trazer o povo de volta, que estava no fundo do poço, como o pastor falou, tudo destruído, e aparece um ímpio, entre aspas, usado por Deus para fazer com que o povo retornasse. Então, a história de Esdras e Neemias é a história dessa volta.
dessa volta para a terra, dessa volta para os sonhos, dessa volta para a proposta. E eu acho essa construção histórica. A revista não vai tratar muito disso, tá? Uhum. Mas eu já tomei cuidado de apresentar esse pano de fundo e vou fazer isso com a minha classe para fazer o desenho mesmo. Aliás, o que a gente percebe toda. É essa dificuldade que muitas vezes os leitores da Bíblia têm Sim. E os alunos de EBD têm de se situar em que época fazer essa linha do tempo. Então isso que o Hudson fez é importantíssimo. Porque a Bíblia não está organizada em forma cronológica. Isso, se a gente for ver a sequência de livros ali, Esdras está lá no começo. Tá lá no início. Aí, na verdade, é o final da história. Né? Sim. E o momento histórico, e aí então eu destaco aquele exato momento histórico, é importantíssimo, inclusive por causa das escrituras, porque a Bíblia ela não é só um conjunto de livros, ela é um conjunto de textos. Uhum. Então, às vezes você tem, por exemplo, Gênesis 1 e 2, não é um texto só, são dois, e cada um contando as origens de um modo, né? E o momento histórico em que isso foi resgatado, foi organizado, e podemos dizer que o Antigo Testamento nasce de uma maneira formal, a partir dessa organização, que essa oportunidade dada pelo Império Persa, que aliás é bom lembrar, né? A gente olha hoje essa rivalidade entre Israel e Irã, Irã são os persas, os iranianos são os persas, e a Pérsia, como o Hudson diz, né? Acabou sendo uma instrumentalidade. A Pérsia, ela promoveu ali um ambiente ideal para que esses livros pudessem ser resgatados, pudessem ser organizados. E o que a gente tem de biblioteca hoje do Antigo Testamento, a gente deve muito a esse período, quando na reconstrução de tudo, reconstruíram também a identidade religiosa judaica com seus livros sagrados. Então esse foi o momento em que Neemias e Esdras estão lá promovendo essa reconstrução, que foi inclusive uma reconstrução dos livros sagrados, Sim. que depois serão usados até a época de Cristo a respeito desses livros que são citados no Novo Testamento. Sim. Esdras e Neemias, eles atuam no mesmo período, né, nesse período de reconstrução, mas a gente acaba destacando na atuação deles, né, papéis distintos ali, né, são papéis complementares, na verdade, né, um papel mais estrutural da cidade do templo, outro mais nessa proximidade do papel teológico ali, religioso, né. Queria que vocês falassem um pouquinho, pastor Hudson pudesse falar um pouquinho dessa atuação de Esdras e dessa estruturação de Esdras, depois pastor Novaes sobre Neemias. Sim, o que o pastor Novaes falou é muito rico, porque os grandes estudiosos do Antigo Testamento entendem que é Esdras que vai fazer a amarração de toda a organização do Antigo Testamento, porque era um escriba, né? Um cara que tinha um profundo conhecimento da lei. Mas o livro de Esdras tem uma coisa curiosa. Na nossa Bíblia são 2 livros, Esdras e Neemias, mas na Bíblia hebraica é um livro só. E é um livro que, na verdade, fala de 3 personagens. A gente só fala de 2, só fala de Esdras e Neemias, mas você tem... Eu gosto de pensar nisso, nessa questão panorâmica. Você tem tríades ali, você tem 3 reis, você tem 3 líderes, você tem 3 propostas diferentes, você tem 3 momentos diferentes. E a única coisa que tem em comum é a decepção. Porque toda história termina com a decepção. A Zorobabel termina com decepção, Esdras termina com decepção, Neemias termina com decepção. E a decepção, de certa forma, é a decepção da liderança. Mas é a decepção que vai fazer a construção de ideia de Messias. Que vai chegar alguém que vai botar ordem nesse caos. Fica sempre com algo a ser ainda exatamente, ser é o anticlímax, né? Assim, então, Zorobabel tem o rei Ciro. Esdras tem o rei Artaxerxes. E Neemias tem o outro Artaxerxes. Então, você tem 3 reis diferentes. Os 3 enfrentam a oposição. Zorobabel vai focar no altar. Esdras vai focar nisso que você falou, na dimensão administrativa e litúrgica do culto propriamente dito. E Neemias vai trabalhar com a reconstrução dos muros, a proteção daquele povo todo, porque todo mundo vivia em torno da cidade.
Então, acho muito interessante os professores e os leitores fazerem essa pontuação. Zorobabel, Esdras e Neemias. Mas os três formam um só conjunto, só para concluir, muito interessante você ler Esdras 1:1 e ler o último versículo do livro do 2 Crônicas, que é exatamente a mesma coisa, como quem diz, a história continua. Sim. Então é um amarradinho bem feito, né, pelo Esdras. Perfeito. E na questão de Neemias, eu acho que o destaque tá, porque o que a gente tem que lembrar é o seguinte: a turma está acomodada lá na Babilônia. Uhum. Sabe? Todo mundo está com sua vida. Eles estão muito bem instalados lá. Então não querem voltar. Né? Estão, vamos dizer assim, estão lá instalados no seu exílio que depois virou. Você tem o quê? 7 décadas? Então acaba virando Até porque existe a ordem do profeta deles procriarem, Sim. construírem casas, e eles vão tocando a vida. Né? O que Neemias mais vai ter dificuldade são duas coisas. Primeiro, em reanimar essa turma para voltar e readotar a terra e retrabalhar. E segundo, com o pessoal que já estava lá e que não admite o retorno dessa turma. Sim. E que vão tentar obstacular de diversas maneiras. A gente percebe lá pelo menos 3 episódios, falando das tríades, pelo menos 3 episódios aí bem consistentes em que Neemias tem que dar uma respirada, dar uma resposta, mostrar firmeza, manter o conjunto da turma trabalhando junto. Tudo isso a gente encontra lá. Uhum. Nas palavras de Neemias, nos episódios, é essa preocupação. Então, eu acho que Neemias ele traz muito essa ideia de que houve dificuldades a superar, tanto internas quanto externas, e que a coisa não acontece de modo tão fácil às vezes como a gente gostaria que acontecesse, mas fica esse apelo a permanecer, a persistir, e é o que a gente vê muito do livro fala. Sim, acho que ambos os livros mostram que, por mais que sejam projetos muito bons, para o povo de Deus existe contrariedade, existe oposição, existem as dificuldades naturais. Pulando agora um pouco dessa parte mais estrutural e histórica, eu queria que a gente conversasse um pouco agora de uma forma mais direta sobre as possibilidades de aplicação, né? Do que a gente aprende nesses livros, quais são possivelmente alguns insights que os alunos da nossa escola bíblica vão ter durante esses domingos, né? E aqui, também para dar um tempo para eles pensarem, queria te convidar a estar dominicalmente, né, nas aulas. É um espaço de conversa, de aprendizado. Você pode ler a palavra durante a semana, trazer suas dúvidas para o professor, colaborar com a turma. É um espaço muito rico para não ser aproveitado. Então, a gente tem todo domingo, a partir das 10h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical. Não fique só presa nesse vídeo aqui, ou preso nesse vídeo. Há muito mais de Esdras e Neemias para conhecer. E a gente estava conversando aqui, falando um pouco sobre isso, de ir além da revista, né? De ir além da revista, para mim, é pegar o texto bíblico. Se não tem na revista o pano de fundo histórico, tem na Bíblia, né? E se não tem ali com muita facilidade, você pode pedir ajuda para o seu professor. Você tem acesso hoje com a internet a conteúdos que podem te ajudar nesse panorama ali, né? Te montar uma linha do tempo, que com certeza vai enriquecer, porque para mim só entendendo esse momento é que a gente entende quando Jesus chega e tem lá os fariseus e tem alguns grupos lá que depois de Moisés ninguém me explica como que se tornaram fariseus e saduceus, enfim, né? Essa história se perde. Então é muito importante que a gente tenha esse controle da história para que a gente ainda mais entenda de Jesus. Enfim, agora eu queria que você falasse um pouco, Hudson. O que a gente aprende com essas histórias? Quais são assim as possibilidades de aplicação, né, de Esdras e Neemias na nossa vida? Olha, nós estudamos há uns 5 ou 6 anos atrás essa revista aqui. Eu peguei minhas anotações lá de trás e aí eu fiquei pensando, meu Deus, quanta coisa vai se perdendo nisso, né? E eu acho que uma das riquezas da escola dominical não é o conhecimento intelectual, saber onde está o Esdras direitinho, o que Moisés falou, quem é Sesbazar,
essas coisas todas, assim, quantas mulheres teve fulano, isso é só conhecimento intelectual que eu tinha lá na época de juniores. Agora, o que que isso tem que falar comigo, né? E aí a gente já fez uma revista aqui que eu acho que é muito boa, sobre conexões. Esdras e Neemias me lembra sempre a história de Pedro lá, que ele fala, vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos. Eu acho que ele estava pensando nessa galera que morava lá na Babilônia, sabe? Às vezes a gente fica acomodado numa situação, mas Deus é especialista em nos incomodar e nos desafiar. Duas coisas que eu acho que caminham muito juntas aí, e só para dar um link, né, para quem quiser saber, já que estamos na época do link, né, quem quiser saber, eu acho que vale a pena entrar na Bíblia Project. Muito legal, eles dão um panorama das histórias bíblicas e eu acho que vale a pena você pesquisar, é gratuito. Mas acho que essa história do retorno tem um paralelo ali, um ponto de equilíbrio que todo cristão deve ter entre lealdade e subversão. De ser extremamente leal aos princípios, aos valores, à ética cristã, aos valores bíblicos mesmo, e subversivo quando isso extrapolar a esses valores, né? Então, a gente vê a história de Daniel, por exemplo, ele estava lá na Babilônia, ele foi leal a Deus sem ser absolutamente contra a Babilônia. Ah, sou cristão, chuta tudo. Não, ele sentou, ele negociou, ele conversou. Aqui em Esdras também você vai ver isso. Tem um episódio muito interessante que a obra para e fica todo mundo lá chorando num canto, até que chega Tatenai e fala assim, não, vamos escrever um texto para o rei. Procura nos escritos aí e tal. E aí descobrem que já existia um mandato, e quando Dario vê que Ciro já tinha liberado isso, eles retornam. Acho que isso aqui para mim é uma aula de vida. Por quê? A gente tem 3 personagens que eu falei, Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel e Neemias não tinham nada a ver com a questão eclesiástica religiosa. Esdras não, Esdras era o doutor da lei, era um professor de escola dominical e tudo mais, mas os outros não, eram extremamente administradores. A Neemias é uma aula de administração, de como gerir um negócio, Zorobabel de como reunir o povo em torno de um projeto, e os profetas estão juntos nesse mesmo projeto lá, Deus falando, faça isso, não faça aquilo, faça aquilo. Mas então eu acho que a riqueza do estudo bíblico é você ampliar um pouco além da letra e começar a perceber a história. É uma história trágica, como eu falei, todas elas acabam mal, com separação, com briga, com cisão e tal, mas há sempre um verdinho de esperança, sabe? E esse verde de esperança é o que a gente tem, né? Como diz Hebreus lá, eles foram edificados pelo que nós temos, né? Nós sabemos quem é a esperança, nossa esperança é Cristo. E se a gente for só no ferro e fogo, vai dar ruim. Então, acho que tem muita coisa para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente completar com o que a gente aprende na escola secular, sabe? Falar assim, caraca, é o Ciro. A gente viajou, eu tive o prazer de viajar com a Marília, fomos nos lugares aí, quando olhei, eu escuto, meu Deus, isso é persa, isso é da Babilônia. Então, acho que essa é a beleza das escrituras, e a dimensão fica muito outra, né? Quando você lê isso aqui, vê o que aconteceu com os samaritanos, e Jesus conversou com uma mulher de Samaria que tinha todas essas estruturas destruídas lá tantos séculos atrás, né? Eu acho que é um desafio a nós destruirmos os nossos preconceitos, né? Que a gente vai sedimentando ao longo do tempo. Eu sou apaixonado por EBD, então. Bom, aliás, deve ser muito legal você nascer num lugar que está mencionado na Bíblia, né? Eu fico pensando, que legal o espanhol poder dizer, Espanha, Paulo fala na Espanha, lá em Romanos, Damasco, né? A Síria.
Agora, inclusive, Conexões é uma coisa que a gente podia voltar àquela revista depois, viu? Gostei muito, Que a gente foi um fazia a exercício relação bom. entre o livro do Novo Testamento com o do Antigo. Foi um trabalho muito legal. Já aproveitando, então, que o Hudson terminou falando da importância do estudo da Bíblia para isso, eu quero falar do que me salta aos olhos. Está lá no livro de Neemias, quando o livro é aberto, todo o povo, Neemias 8, todo o povo estava ouvindo as palavras da lei, né, que estavam sendo lidas. Agora, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Não basta ler, tem que saber interpretar e tem que saber entender. A Bíblia é um livro que, se lermos sem saber interpretar e sem saber compreender, é um livro que pode se tornar muito perigoso, no sentido de justificar certas coisas que brotam justamente da incompreensão e da interpretação errada. Então, nesse sentido, mais importante do que ler é compreender o que está escrito lá. Eu acho que está na base do trabalho da reconstrução, da restauração, do recomeço, a palavra de Deus, não só lida, mas compreendida. E acrescento aqui, como o Novo Testamento vai apelar muito também, e vivida. Né? Lida, compreendida e vivida. Esdras e Neemias só fizeram o que fizeram porque a palavra de Deus os estava lá impulsionando a isso e abrindo horizontes que puderam visualizar através da compreensão da palavra. Fica essa grande lição. Muito bem, olha, em algum pouco tempo aqui a gente está tendo essa oportunidade de já te ajudar nessas reflexões. Você imagina podendo aí passar esse trimestre estudando esses livros, mergulhando na história, conhecendo outros detalhes, né? Para quem já teve a oportunidade de ler, reler, né? Conhecer outras coisinhas que ficam perdidas nas nossas leituras mais superficiais, né? E quem ainda não teve oportunidade, né, vai talvez ter o primeiro contato com Esdras e Neemias, não sabe nem do que se trata, nunca tinha nem ouvido falar desses nomes, mas você vai ter essa oportunidade, né, a partir dos próximos domingos, de mergulhar nessa história que é tão rica e que nos dá essas lições de esperança, reconstrução, recomeço, encontrar os propósitos que fazem eles levarem o povo para essa terra, né? E uma coisa que eu queria também talvez mencionar e a partir um pouco daquilo que o Novaes tinha falado, eles poderiam seguir na terra da Babilônia, o Império Persa ia dominar tudo, eles iam ficar debaixo do Império Persa de qualquer forma, né? Mas há ali um valor para eles da sua terra, né? Há um valor ali da cultura judaica, há um valor dos laços familiares. E talvez algo que a gente viva hoje, né? Uma facilidade muito grande, né? Uma relação muito líquida, né? Para usar a expressão de Bauman. Das nossas relações, a gente se desfaz de relações, a gente desapega, né, de pessoas, instituições e momentos muito fácil. Eu acho que Esdras e Neemias me incentivam também a valorizar, mesmo que existam relações quebradas, existam dificuldades, né, exista a necessidade de recomeço. Esdras e Neemias me ajudam a valorizar o que eu tenho, mesmo que eu tenha que trabalhar e recomeçar a história, né? Algo que me chama a atenção, principalmente no livro de Neemias, né? Neemias 4 tem um texto que é muito conhecido, né? Que quando ele narra que aqueles que edificavam a obra estavam com argamassa e tijolo numa mão e espada na outra. Porque às vezes é um pouco essa ideia, né? Na vida a gente está ali focado na nossa construção, mas a gente também tem outros problemas por trás. A gente tem a ideia do serviço aqui, pensando aqui em igreja, a gente tem a ideia do serviço cristão, da busca espiritual, mas a gente vai ter nossas lutas e nossas contrariedades também, e uma coisa não exclui a outra. E é no meio dessa confusão que às vezes é a vida que a gente vai conseguindo tocar nossa história e reconstruir nossa história. Né? Não foi simples reconstruir um muro, não era só uma questão de ter tijolo e argamassa, era uma questão de se proteger contra o inimigo também. Então que fique também aí como
um incentivo a você a tocar sua vida, a reconstruir sua história, a entender as dificuldades que vão ser a reconstrução, mas também acreditar que Deus vai à frente e nos dá a capacidade. Aí eu queria também, já caminhando para o final, pedir para vocês dois convocarem o pessoal para nossa EBD e fazerem aí um... O Hudson pode fazer um lobby aqui da sala dele, mas queria que vocês falassem um pouquinho aí para o povo, como a IBD já abençoou vocês e como é importante esse momento para a nossa igreja. Olha, se eu sou pastor hoje é por causa da escola dominical. O desafio de conhecimento é que me levou para o seminário, e aí essa igreja aqui entendeu que eu poderia ajudar nesse sentido. Acho de uma beleza extraordinária toda a estrutura, toda a construção bíblica. E Jesus deixou muito claro assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Elas testificam de mim, elas falam de mim. Então, eu vejo Jesus com muita clareza em todos esses textos, fazendo conexão deles com o Novo Testamento. Jesus se revelou através da palavra. E quando Jesus se revela através da palavra, ele está dizendo, você tem capacidade para ler, interpretar, entender o que está aqui e viver. Então, estudar na escola dominical, para mim, é dignificar o ser humano. É falar, Deus confiou e acreditou que eu seria capaz. É a mesma história do Pedro. Vem, anda. Ele acreditou mais em Pedro do que Pedro nele mesmo, né? Então, acho que muita gente não vai à escola dominical, eu acredito, por medo. Vai porque tem medo de se confrontar. Porque ali você pode fazer perguntas e eu amo quando surgem as perguntas na classe, sabe? Algumas perguntas que eu às vezes saio e falo como é que Deus deu a resposta, né? Mas perguntas muito interessantes, como é que Deus deixou com que isso acontecesse. Aí você conta a história toda e a pessoa mesmo chega à conclusão assim, tinha que passar por isso, ou foi escolha errada de fulano. Se fez errado, por que você vai sempre escolher certo? Então, assim, acho que se eu posso convidar, venha para a escola dominical. Não precisa ir para a minha classe, não, vai para qualquer outra classe, mas se quiser ir para lá, sofrer, eu vou me esforçar para continuar aprendendo. Eu tenho aprendido muito e eu sou muito grato a Deus pela escola bíblica dominical. Acho que as igrejas não estão dando valor à escola dominical porque querem manipular as pessoas. Sim. Quando a pessoa tem conhecimento da palavra, ela é menos manipulável. Eu acredito muito nisso. E que estudando Esdras e Neemias, você vai perceber que eles são os líderes, mas de vez em quando aparece um pastor André, o pastor Novaes, um profeta que vai falar assim, não é disso que Deus gosta, não. Sim. Aí o cara, caramba, fiz bobagem. Mas a vida é feita disso aí, né? De idas e vindas e de crescimento. Então, se eu posso chamar você, venha e seja feliz estudando a palavra de Deus. O Hudson estava falando, acho que a melhor pergunta que me fizeram recentemente foi, eu estava dando aula para as crianças, e aí a criança me fez a pergunta, no céu vai ter tubarão? Depois você me dá a sua resposta. Eu sei que a gente está na época das coisas muito rápidas, né? A gente acelera o áudio, acelera o vídeo, que é coisa muito... E estamos nos desacostumando de sentar para ouvir, para ler, para refletir, mas não tem outra maneira de alcançar os ensinos da palavra a não ser dando tempo a ela. Sentando para ouvir uma aula, para acompanhar a leitura com o grupo, para conversar com o grupo, para aprender coletivamente. Então, o meu apelo então seria também em favor disso, quer dizer, começa a se reacostumar a dar uma parada, porque nem tudo, aliás, acho que a grande maioria das coisas não dão bons resultados na correria, na pressa, no imediatismo. Tem aquele tempo de jardim em que é preciso saber parar. Eu acho que as leituras diminuíram muito
Porque para você ler um livro, você tem que parar para ouvir. Você tem que parar para ouvir o autor. Você tem que parar naquele parágrafo. Tem uns autores que são muito egoístas, né? Eles escrevem de um jeito que te obrigam a ler, reler o parágrafo, e eles não querem que você divida a atenção com mais ninguém. E tem uns autores que são mais fáceis, você acaba lendo ali sem muita preocupação. Mas a Bíblia é o tipo de livro que a gente só tem acesso quando para ler, quando para ouvir, quando para meditar. Então, sei que a cultura hoje é a do botão, do imediato, do acelerado. Mas não tem outra maneira de atingir a palavra, de chegar até a palavra, a não ser acostumando sua mente a parar e refletir. Muito bem, eu queria também deixar uma palavra para você, professor, né? Eu acho que não há melhor forma de aprender que não seja ensinando, né? Tenho certeza que todos aqui têm a oportunidade de ensinar e a gente aprende muito ensinando. E é uma oportunidade que nós temos, né, nas nossas EBDs também, de levarmos um conteúdo que vai enriquecer a turma e que vai gerar novas perguntas, e essas novas perguntas é o que nos fazem crescer, né? Então também fica o convite para você, professor, de mergulhar tanto na revista, quanto no texto, quanto em outros materiais que te auxiliem a preparar as melhores aulas, porque eu tenho certeza também que assim você vai sair enriquecido e sua turma vai sair também enriquecida de cada encontro. Fica aqui o nosso convite para você participar dominicalmente das nossas classes de EBD. Espero que essa conversa breve aqui também já tenha te abençoado e te ajudado a entender um pouco desses 2 livros que vão ser estudados nesse trimestre. Que Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Muito obrigado pela participação e pela oportunidade.